Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Essa é a live Como Iluminar o Seu Mês. Nós vamos falar sobre a lua nova de Sagitário, do mês de Kislev, que é o mês no calendário cabalístico que representa o mês de Sagitário. Estou muito feliz em receber vocês aqui hoje. Minha mãe, Thalita, que é astróloga, vai entrar na nossa live daqui a pouquinho para a gente conversar juntas a respeito dessa lua nova, a respeito do que esse mês tem para compartilhar com a gente, quais são as grandes oportunidades do mês de Sagitário, quais são os obstáculos que talvez a gente encontre e também quais são as ferramentas que nós temos desse mês para a gente evoluir como pessoas e elevar o nosso mês. Como é que a gente se conecta com a luz desse mês de Sagitário? Então, eu vou colocar aqui para vocês que estão chegando, Cabalá, como iluminar o seu mês. Lua nova, cadê? Lua nova de Sagitário. Pera. Cadê? Aqui. Maravilha! Pronto. Então, deixa só... Acho que tá tudo certo. Sim. Deixa eu tirar o som. Pronto. Então, deixa eu ver aqui se minha mãe já chegou, gente. Quem aí é Sagitário? Me contem, enquanto minha mãe vai chegando. Quem de vocês é sagitariano? Ou você conhece alguém que é importante na sua vida, que seja do signo de Sagitário? Talvez você tenha algum aspecto importante no seu mapa que é Sagitário. Eu, por exemplo, tenho ascendente em Sagitário. Então, eu tenho uma conexão bem forte com esse signo e gosto muito do signo de Sagitário. Bom, enquanto minha mãe não chega, eu vou falando com vocês um pouquinho sobre esse mês, que é um mês tão poderoso, um mês tão importante. Deixa só eu ver se ela está me pedindo. Ainda não. Olha só, Lua em Sagitário. Meu pai Sagitário, eu sou Sagitário. Capricorniana com Vênus e ascendente em Sagitário, que legal. Maravilhoso. Aí, pronto. É bom que assim eu não preciso falar view request. Aqui. Lá vamos. Nossa, peraí. Aí. Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigada por estar aqui com a gente, para a gente falar sobre esse signo que eu estava falando para o pessoal, né? Eu tenho uma conexão forte porque eu tenho ascendente de Sagitário, então conheço bem o que é viver na pele o signo de Sagitário, embora eu não seja sagitariana, né? Eu sou pisciana, mas eu tenho ascendente de Sagitário e tenho insights muito legais sobre esse mês. Inclusive, é um signo que me ajuda muito e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Porque esse signo, inclusive, eu vou dar o meu aspecto pessoal, né? Como eu tenho ascendente, sobre como que o signo de Sagitário me ajuda. E eu acredito que isso também pode ajudar todo mundo aqui a entender como viver na prática o lado positivo de Sagitário, né, mãe? Muito bom. Eu também tenho uma conexão forte com Sagitário, porque eu tenho uma filha com ascendente Sagitário. Verdade. E o ascendente, ele é muito forte, né, no mapa de uma pessoa. Ele realmente fala muito sobre a personalidade dela, então é um signo muito, muito poderoso, com certeza. Ô, gente, só perguntar, vocês estão ouvindo bem a gente? Tá bom o som para vocês? Ó, eu sou Vingar, sagitariana com ascendente em peixes. Bom, eu acho que tá tudo bem com o áudio. Como é que você quer começar, mãe? Quer você falar? Quer que eu fale um pouquinho antes? O que você pede? Pode começar, eu sigo você. Tá. Maravilha. Então,
o pessoal tá perguntando se tá chovendo. Tá chovendo aí? Aqui não. Não? E aí tá, porque tá ruim o volume, será? Tá, eu ia te perguntar, tá com um barulho um pouquinho no som, no volume? Deixa eu ver aqui. Dá... Seu celular tá conectado bem perto do computador? Ele tá. Talvez, não tem como colocar ele um pouquinho mais pra cima? Tem. Às vezes o computador faz um barulho, sabe? Tá. Espera só um pouquinho. Melhorou? Nossa, muito. Ótimo. Era isso, era o som do computador, Ah, pessoal. então, pronto, resolvido. Bom, vamos lá então, gente. Eu queria compartilhar com vocês algumas reflexões, primeiro, né, sobre Sagitário. O signo de Sagitário, independente, é o meu que tá com barulho, gente? É isso Eu que você tá falando? acho que sim, porque eu tô quietinha agora. Eu tô ouvindo também um pouquinho de barulho aqui. Ah, é? Uhum. Peraí. Eu vou desligar, talvez seja o meu ar. É que eu tô até com esse anti-ruído, que eu achei que não ia pegar nenhum som de fora, mas eu vou desligar o ar aqui, tá bom? Peraí. Bom, enquanto isso, para quem está chegando agora, é importante a gente lembrar que todos os meses a gente recebe uma oportunidade específica para trabalhar certas energias. É como se fosse realmente um pacote, assim, com várias características do signo daquele mês. E são oportunidades que a gente só recebe novamente no próximo ano, né? Quando o mês de Sagitário voltar. Por isso que é tão importante a gente se reunir, a gente poder entender quais são essas tendências do mês, para a gente poder aproveitar da melhor forma. Porque quando a gente não está muito consciente, não está muito atento, as oportunidades daquele mês elas vão chegando e a gente vai dispensando elas sem perceber, né? E todos nós nos tornamos um pouquinho daquele signo naquele mês, né? Porque é realmente como se fosse uma força que está afetando a todos nós aqui. E outra coisa super importante é que, via de regra, todos têm pelo menos uma casa, né, em Sagitário. Então, essa casa que representa uma área da vida, os assuntos daquela área da sua vida, né, eles vão estar mais afetados pela energia de Sagitário ao longo do mês. Então, se você tem o seu mapa, né, seu mapa natal, você pode abrir ele, dar uma olhadinha lá aonde que está o Sagitário, em que casa, e procurar o significado daquela casa para você entender e ficar mais atento esse mês, tá? Então, mesmo que você não tenha nem um planetinha em Sagitário, procura essa casa em Sagitário e ela vai te dar algumas dicas também importantes para esse mês. E tem uma outra coisa, que eu não sei se você falou isso ou não, porque eu tava indo desligar ali, mas todos nós ficamos um pouquinho mais sagitarianos, né? Você falou isso? Falei, Falou, né? Então, eu acho que isso todo mês, né? Para mesmo vocês estão aqui, não tem o signo, que nem minha mãe estava falando, né? Nós recebemos essa influência. Então, como a gente recebe essa influência? Do mesmo jeito que o nosso planeta ele é feito de muita água, o nosso corpo é 80% de água. E se a Lua consegue afetar a maré do oceano do nosso planeta com a mudança dela, imagina o que isso faz com a gente. Então, todos nós recebemos essa influência do signo de Sagitário nesse mês. E a gente precisa entender, então, né, que é o grande objetivo nosso aqui na nossa live, sempre com vocês, é ajudar vocês, ajudar a gente a entender qual é a grande oportunidade que esse mês traz para nós, né, quais são os possíveis obstáculos que vão aparecer e também quais são as ferramentas que a gente tem. Para começar, o signo de Sagitário, ele é um signo de muita expansão, porque primeiro que ele é conduzido pelo planeta de Júpiter. E Júpiter é um planeta de muita expansão. Então, o Sagitário, o signo de Sagitário, e esse mês, ele é um mês de muita expansão. Ele é um mês que as coisas, elas crescem, elas se expandem. Tem essa energia de catalisadora, né, mãe? E, além disso, Sagitário tem essa fama de ser um signo muito sortudo. Mas por que ele é sortudo? Porque, na verdade, o sagitariano, ele visualiza aquilo que ele quer, ele visualiza aquilo que ele deseja e ele se joga. Então, o
que muitos chamam de sorte, na verdade, existe dentro da essência do signo de Sagitário uma ousadia muito grande. E essa ousadia, quando a gente busca por espiritualidade, quando a gente tem um caminho espiritual, essa busca, ela é canalizada da melhor maneira possível. Então, quando nós estamos conectados com um caminho espiritual e a gente usa esse signo de uma maneira positiva, proativa, nós podemos fazer crescer e expandir coisas muito importantes na nossa vida. Seja nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossas finanças, a nossa saúde, o nosso relacionamento amoroso, relacionamento com familiares, sonhos que nós tenhamos, desejos que nós tenhamos. Então é um mês realmente para a gente pensar em toda essa luz que a gente quer que se expanda na nossa vida. Então esse é o primeiro ponto. Mãe, você quer falar alguma coisa disso? Eu acho que tem uma coisa bem interessante, né? Quando você falou que Júpiter é um planeta que expande, né? Júpiter, quando a gente pensa nele dentro do sistema solar, ele é o responsável por canalizar as energias de compreensão sobre a espiritualidade. Então, a gente pode comparar Júpiter como um grande professor, né? Como um professor espiritual que quer trazer para a gente esse conhecimento, que faz o quê? Que expande a nossa visão, que quando ela está muito focada no mundo físico, ela fica extremamente limitada. E a gente fica tentando achar respostas e batendo a cabeça quando a gente olha só para as coisas do mundo físico e tudo fica muito mais difícil, né? A gente fica com uma sensação de muita, às vezes até de opressão, de estar muito restrita a nossa capacidade de atuação. E Júpiter, ele é aquele planeta que faz justamente o movimento contrário, que ele quer tirar a visão limitada e que quer ajudar a gente a compreender esse mundo espiritual que coexiste com o mundo físico e que é tão fundamental na nossa existência. Muito bom, muito bom. É isso aí, gente. E tem uma coisa muito interessante do signo de Sagitário e do mês de Sagitário, que nesse mês, a gente, seguindo essa visão dessa expansão, tem algo que ensina pra gente como essa expansão acontece. No 25º dia do mês de Kislev, que é o mês de Sagitário, nós temos uma semana de poder, são 8 dias muito poderosos, de acordo com os cabalistas, que se chama Hanukkah. E a gente vai falar mais disso um pouquinho mais pra frente, provavelmente a gente vai ter live quando estiver mais perto, né, para se preparar. Mas o que é muito poderoso em relação a Hanukkah? A história de Hanukkah explica pra gente a essência de Kislev, a essência de Sagitário. Essa história fala sobre uma guerra que teve entre os macabeus e os gregos, e os macabeus eram uma quantidade de pessoas muito menores. O Império Grego era gigante e os gregos naquela época queriam acabar com os macabeus, queriam que todo esse conhecimento, toda essa sabedoria não fosse adiante. E aí os macabeus conseguem vencer essa luta de uma forma completamente milagrosa, assim, sem explicação lógica, porque realmente eles eram muito, muito menos pessoas. E aí, dentro do templo sagrado, porque os gregos foram destruir o templo sagrado, dentro do templo sagrado tinha um azeite. Uma das coisas que sempre tinha que estar aceso dentro do templo sagrado era a partir dessa menorá. A menorá, ela normalmente tem 7 velas. E aí, a menorá, eles pegam um azeite, eles acendem com um pouquinho de azeite que eles tinham, um pavio que eles tinham, eles conseguem acender uma vela. E essa vela, na verdade, com o óleo que eles tinham, ela dura 8 dias. Então, a Hanukkah, ela tem 8 velas. Para quem depois quiser pesquisar, porque isso é uma das coisas que a gente faz em Hanukkah. Na verdade, é a coisa principal. Nós acendemos velas durante 8 dias. E aí, essas velas, que são 8 velas, né, representam esses 8 dias, que foi um grandíssimo milagre, porque era impossível aquela quantidade de azeite durar 8 dias. E foi exatamente essa luz que trouxe para os macabeus naquela época toda a força e a luz que eles precisavam para reconstruir a vida deles depois daquele período de guerra que foi tão intenso. Isso mostra pra gente, de acordo com os cabalistas, qual é a energia de Hanukkah, que é uma energia de milagres. E essa energia, ela começa, ou seja, a semente dela começa em Sagitário. Então, isso mostra para nós que, e inclusive os cabalistas
falam disso, que os milagres de Hanukkah, os milagres de Sagitário, são milagres que começam de baixo para cima e não de cima para baixo. Isso ensina algo muito importante para nós. Porque muitas vezes a gente espera que esses milagres cheguem para a nossa vida de fora para dentro, de cima para baixo. A gente espera e a gente pede como se a sorte, né? Essa palavra que ela é tão forte no mês de Sagitário, e para pessoas que têm o signo de Sagitário, normalmente elas têm esse aspecto, parece sorte, mas a verdade é que é uma energia muito expansiva, mas essa energia expansiva não começa de fora para dentro. Começa de dentro para fora. Essa força do planeta de Júpiter que expande de dentro para fora a gente nesse mês. Que foi exatamente o que aconteceu lá em Hanukkah. O primeiro dia, que foi dentro do signo ainda de Sagitário, ele planta a semente, ele mostra pra gente o que a gente pode receber nesse mês. É uma força de expansão. Mas por que essa luz de Hanukkah, esse milagre, ensina pra gente que a luz é de baixo para cima? Porque eles fizeram esse ato, essa ação de realmente ir até o fim, lutar pelos valores deles, enquanto naquela época os gregos simplesmente, né, os cabalistas explicam que os gregos queriam simplesmente dominar todos os povos e pronto, e acabou. E os macabeus, o grande objetivo deles era manter toda a luz daqueles conhecimentos que eles viviam, aqueles conhecimentos espirituais, eles queriam manter a vida do povo deles ali seguindo em frente, e eles tinham um desejo de luz, que era o desejo de manter a luz do templo, trazer luz para o mundo todo. E essa foi a essência interna deles. O desejo de iluminar o mundo, de trazer mais luz para o mundo, foi o que permitiu a luz de Hanukkah vir para nossa terra. Então isso mostra pra gente, só para fechar aqui e concluir, que a energia de Sagitário, gente, e a energia desse mês, ela vai ser ativada se nós pegarmos esse potencial, que é essa força de Júpiter que expande, e nós agirmos. Não adianta ficar esperando o milagre vir. Se eles ficassem esperando, por exemplo, provavelmente eles teriam sido derrotados nessa guerra, se eles não tivessem feito nada. Mas eles trabalharam aqui, ó, na consciência. Nós precisamos trazer luz para o mundo, nós vamos continuar existindo, nós não vamos acabar, nós não vamos morrer, o nosso povo vai seguir em frente. E com isso, com todo esse desejo de trazer luz para o mundo, eles continuaram vivos. Então, a gente tem um grande ensinamento que é o desejo interno. Como nós estamos usando, né? O que você deseja para sua vida? Você deseja só para você? Você deseja para preencher uma satisfação pessoal? Você deseja porque você quer ter mais poder, porque você quer ter mais dinheiro, só porque você quer enriquecer mais, porque você quer ser importante? Qual é a raiz dos teus desejos? E a gente precisa se perguntar isso nesse mês. Por que eu quero o que eu quero? Porque se os nossos desejos estiverem enraizados em motivações egoístas, os nossos desejos, eles vão cair por terra. Eles não vão nos preencher. Mas se os nossos desejos estiverem enraizados em um desejo de luz, de algo que seja bom não só para mim, mas para o mundo, nós receberemos essa força para expandir o nosso desejo e trazer luz a partir do nosso desejo para o mundo. Então, esse é o trabalho que a gente tem que fazer, que eu queria compartilhar com vocês de Sagitário, que é essa força. Então, a sorte começa a partir da gente acessar essa ousadia interna e dar o próximo passo. E quando a gente faz isso, os milagres que são para acontecer de uma forma assim, eles se expandem, eles se multiplicam nesse mês. Então é um mês muito poderoso. E é interessante que os eventos seguem a energia, né? Tudo que acontece ao longo, né, do nosso ano, e a gente vai compartilhando com vocês aqui nessas lives, né, falando sobre a energia do mês, aqueles fatos, eles seguem a energia que está disponível, né? Então, é uma energia que favorece certas coisas acontecerem. Então, por isso, né, essa questão da expansão de Sagitário, e Sagitário ele é um signo de fogo, mas a energia interna de Sagitário ele é um signo que é mutável também, é ar. Então, é uma combinação que constantemente o ar está alimentando esse fogo, e que o fogo ele representa o nosso movimento de expansão também, né? Quando a gente pensa no elemento fogo, o fogo ele vai
se expandindo e ele vai consumindo tudo que está no caminho para ele cumprir o propósito dele, que é queimar. Porque enquanto ele está queimando, ele está vivo. Então, o Sagitário está muito ligado com essa energia, né? Da expansão, da sabedoria, da busca pelo conhecimento, né? Então, os sagitarianos, eles têm, é o mês que a gente recebe, então, a oportunidade de também expandir os nossos horizontes nesse sentido, né? O universo dá essa força para a gente a mais, para a gente se envolver com estudos espirituais, filosóficos, para a gente intensificar, de repente, aquilo que a gente já conhece e aquilo que a gente já gosta, que tem uma afinidade, ou para buscar coisas novas, né? É tudo sobre expandir, tá? Já já vou falar sobre o mapa específico da Lua Nova, e aí a gente vai conseguir entender de que forma que essa energia de Sagitário esse ano vai estar disponível para a gente. Porque existe um mapa da Lua Nova, né? E nesse mapa a gente sempre observa quais são as configurações do céu, porque elas vão imprimir uma determinada identidade para aquele mês, tá bom? Então, essa é a ideia, a gente poder entender para o ano de 2023 como que Sagitário vai poder nos ajudar aí com tantas coisas. Maravilhoso, perfeito. Muito bom. O que mais, Mã, você, antes de você falar do mapa? Porque eu acho que assim, eu acho essa ideia tão forte da gente assumir essa... É uma tendência, né, desse mês, mas assim, a gente assumir, abraçar essa tendência de se jogar, buscar esses conhecimentos que você está falando, né? Aproveitar que Sagitário busca muito sabedoria, conhecimento, e buscar o conhecimento certo. Eu comentei com vocês que eu ia falar um pouquinho sobre ascendente Sagitário, né? Que na verdade é o que eu percebo que o Sagitário realmente me ajuda. Sagitário me ajuda muito nesse quesito de ter uma visão, de buscar sabedoria e de ir e expandir. Parece que é uma energia mesmo de Júpiter, que é uma energia que faz a gente simplesmente expandir. Então, eu acho muito interessante, porque uma das coisas que eu noto é que o Sagitário, né, o signo de Sagitário, ele vai fazer as pessoas nesse mês, ou você que tem um signo de Sagitário, ou eu que tenho um ascendente Sagitário, ou seja, um lugar importante no mapa que tem Sagitário, crescer. Faz a gente crescer, faz a gente amadurecer muito. Então, a gente tem que aproveitar muito esse mês para fazer isso, porque eu acho que uma das grandes dádivas e uma grande gratidão que eu tenho na minha vida, do signo de Sagitário, né, do planeta de Júpiter na minha vida, é exatamente essa oportunidade de crescer constante. Sabe, você tem uma certa inquietação dentro de você quando você tem um Sagitário, que é uma inquietação que faz você estar sempre querendo crescer e expandir. Nunca tá bom o suficiente, mas não necessariamente de um jeito ruim. Pode ser de um jeito ruim, se a gente não souber administrar isso, né? Exatamente. Você nunca tá satisfeito. Uhum. Mas no lado positivo, a gente pode olhar para isso e falar assim, nossa, é uma força que está o tempo inteiro levando a gente para o próximo nível, para o próximo nível, para o próximo nível, para o próximo nível. Então a gente pode usar isso. Tem áreas da sua vida que talvez estejam um pouco estagnadas. São exatamente essas áreas que a gente pode pedir ajuda do signo de Sagitário, do mês, do planeta de Júpiter, para ajudar a gente a pegar essas áreas e injetar essa energia de parar de acreditar que a sorte vai vir de cima para baixo e dar esse próximo passo com essa certeza, com essa fé que o Sagitário, muitas vezes, ele simplesmente ele vai, né? Ele é muito direto, ele tem muita clareza do que quer. Então, isso é muito bom. Sim. Se você sabe usar, claro. Né, mãe? Sagitário, ele é muito positivo, né? Assim, ele acha que tudo vai dar certo, não tem tempo ruim, né? Tá sempre, de modo geral, de bom humor, né? De bem com a vida, porque ele realmente acha que tudo vai dar certo. Ele não fica questionando, não acha que não vai dar, né? De modo geral, claro, a gente não pode pensar na energia de Sagitário num mapa dessa forma, tem que olhar o mapa inteiro, tem que entender que casa tá, se tá em aspecto com outros planetas, tem uma série de questões que vão mudar muito como essa energia se manifesta. Mas falando de modo geral, claro, é uma energia realmente de muita inquietação, que tem a ver com essa coisa do elemento fogo com ar, né? Então, essa constante combustão.
que leva o Sagitário a estar nesse movimento intenso. E como ele realmente acredita muito, ele tem uma autoconfiança muito grande nas coisas que ele acredita, né? Ele também consegue ajudar as pessoas de uma forma muito precisa. Ele só precisa ter atenção com a forma como ele fala. Porque quem tem Sagitário forte no mapa, às vezes, para ajudar e por ser muito objetivo, falta um pouco de tato, às vezes, né? Uma fala que é muito direta e muito assertiva. Porque o que um Sagitário fala para você, você deixar de lado, às vezes, o ego que fica doído, né? Que fala, ai, nossa, mas, puxa, não precisava falar assim. Deixa isso de lado. Acolhe a essência do que o sagitariano falou para você. Porque, assim, é batata. Eles realmente são bastante assertivos nessa entrega, né? Eles comunicam de uma forma realmente bastante clara, direta e bastante assertiva também. Mas né? tem que polir. Tem que polir, assim, da nossa parte é importantíssimo isso. Tem que polir a forma de falar. Porque da mesma forma que o Sagitário enxerga muito, ele é muito direto, ele é muito assertivo, ele é muito certeiro, ele pode, assim, florear tão pouco as coisas, ele foge de florear, ele vai direto ao ponto. Ele é o arqueiro, né? Se a gente for olhar o símbolo do Sagitário, Verdade. é um homem com um arco e uma flecha. Então, essa, né, flechada do Sagitário, que é tão conhecida, ele precisa, claro, com certeza, né? O ideal é tomar cuidado, mas não deixar de falar, né? Você tem esse Sagitário forte no mapa, ou ao longo desse mês que a gente vai estar um pouquinho sagitariano, dá um passinho para trás antes de falar alguma coisa que você está vendo e pensa se essa é a melhor maneira, se esse é o melhor momento, né? Se a pessoa ela tá aberta, se ela tá pronta para receber aquilo que você quer entregar. Então, às vezes a flechada acaba, enfim, machucando. Né? Tem um outro ponto importante, falo com experiência de causa também, que assim, precisa desenvolver, aprender a ter uma humildade, sabe, no coração, que é a humildade de olhar e falar, embora eu veja isso e eu tenho clareza do que eu tô vendo, será que tem uma outra coisa que eu também não tô vendo? Sim. E isso é um trabalho, sabe, é um desenvolvimento espiritual, é um trabalho espiritual interno de olhar e falar, eu vou ser certeiro, eu vou ser assertivo no momento que eu for falar, buscar as melhores palavras, né, buscar com cuidado, se colocar no lugar do outro, né? Sentir o outro, então conectar um pouco com essa parte mais sensível mesmo. E antes de falar, durante esse mês, respira e pergunta: eu tô vendo a figura completa? O que eu posso não estar vendo aqui? Porque os nossos olhos, né? Como quando você vai atirar, que nem a flecha que minha mãe deu exemplo, você atira e o teu foco tem que ser no alvo, tem que ser ali certeiro. Você não vê mais nada. Então tem que tomar cuidado na maneira, mas também tem que tomar cuidado de outras coisas que talvez eu não tô vendo esse mês. Só de a gente parar, que é uma das grandes ferramentas que a Kabbalah ensina pra gente, que é você dar uma pausa, você dar um passo para trás, você tomar uma respiração antes de agir. E realmente, será que essa é a melhor maneira de reagir? Será que, além disso que eu tô vendo, que é certeiro, que é claro, tem algo a mais que eu também preciso ver, que vai enriquecer mais o que eu tenho para oferecer, o que eu tenho para dizer? Então, eu acho que isso é bem importante também nesse mês. Com certeza. Porque Sagitário tem muito prazer em entregar aquilo, é um prazer mesmo, de verdade, em compartilhar sabedoria e conhecimento. Porque ele está na constante busca. E ele realmente consegue compreender as coisas de uma forma bastante profunda, né? Muito profunda, graças à regência de Júpiter, né? E de novo repetindo ao elemento fogo com ar, tá? Então ele quer entregar aquilo que ele está vendo, o que quer seja um conceito, quer seja uma informação, uma curiosidade ou algo que ele percebeu sobre você. E aí é nessa hora, né, que a Yael está falando, né, dessa ferramenta da Kabbalah que é tão importante, que a gente poder dar um tempo, dar uma pausa, né, tentar observar todo esse cenário para depois entregar e talvez filtrar. Ou talvez você vai falar, não está na hora, a pessoa não está pronta, eu vou me preparar melhor porque acho que não é o momento certo.
é muito importante para todo mundo esse mês. Ainda mais, né, trazendo um pouco, né, refletindo para como o mundo está agora, é muito importante a gente segurar essa, que pode parecer uma impulsividade, né, esse desejo de mostrar que sabe, que conhece, que está vendo, porque o mundo está precisando de um pouco mais de tolerância. E falando já, vou entrar já no mapa do mês, eu acho que é pertinente ao que a gente está falando agora, faz sentido. É um mapa com pouquíssimo ar, pouquíssimo. A gente tem bastante fogo, ar e água, perdão, fogo, terra e água no mapa, mas a gente tem um único planeta em ar e o nodo lunar que está em Libra. Então, o ar ele é responsável pela flexibilidade, né? Pela adaptabilidade. Então, quando tem pouco ar, o mês tende a ser um pouco mais estrito, assim, um pouco mais duro, né? Então, é importante ao longo desse mês a gente lembrar o quanto é importante a gente ser flexível, a gente respeitar a opinião das outras pessoas, respeitar as diferenças. Não existe uma situação que seja uma verdade absoluta, né? Existem milhões de nuances visíveis e incontáveis invisíveis que, né, a gente aí está trazendo a espiritualidade para o cenário. Então, é muito importante a gente lembrar que esse é o mês que a gente precisa trabalhar mais a nossa flexibilidade, a nossa adaptabilidade, tá? Uhum. E uma coisa que vai ser muito importante nesse mês é a gente ativar isso de forma prática, né? Usando o quê? A nossa criatividade mais também, porque o ar, ele representa a nossa criatividade. Então, coisas que ativem a criatividade, que pode ser, por exemplo, escrever, né? Escrever, fazer alguma atividade ligada à arte também, criar, né, de modo geral, qualquer coisa que vocês gostem de fazer, que faça sentido para vocês, vale muito a pena investir um tempo nisso durante esse mês, tá? Outra coisa que é muito importante, que vai ajudar bastante a gente a entrar em contato com o ar, é fazer exercícios respiratórios, tá? Desde meditações, onde você traz uma atenção para o seu processo respiratório, ou pranayamas de yoga, para quem gosta de fazer yoga, né? Mas ativar o ar na nossa vida vai ser muito importante. Olhar para o céu, né? Olhar para a imensidão do céu, porque o céu ele está muito ligado com o espaço que é ar também, né? Então, esse lugar de infinitas possibilidades que é o universo, olhar e ficar realmente pensando em nada, ficar ali devaneando e respirando aquele ar, sentindo o ar entrando e sair, sentir o ar, né, tocando o rosto. Então, é um mês que a gente vai precisar fazer, assim, proativamente ir atrás desse ar que está faltando, tá bom? Uhum. Muito bom. Bom, outros aspectos desse mês. Então, a lua nova, ela sempre acontece no momento que o sol e a lua estão no mesmo grau, né? Numa mesma casa, obviamente, eles estão ali juntinhos e a lua some, porque o sol não tem como iluminar a lua quando ela tá grudadinha com ele. Então, no momento que a lua nova aconteceu, a gente tinha também Marte em conjunção com a lua e com o sol. E todo esse cenário aconteceu em Escorpião, tá? Então, apesar de a gente estar falando do mês de Sagitário, a Lua ainda estava no mês de Escorpião e entrando já em Sagitário a partir dali, tá bom? E essa conjunção desses três planetas, além de Mercúrio e a roda da fortuna, que também estavam juntos, e todo esse monte de planeta na casa 12, fala muito de um mês onde é importante a gente ficar atento com comportamentos mais explosivos e reativos, porque a casa 12 ela é uma casa mais oculta, é onde as coisas acontecem mais internamente, né? Então, a gente pode ter uma tendência a empilhando muito as coisas e em algum momento acabar explodindo, tá? Então, é importante a gente ficar atento, achar formas de extravasar as emoções de um jeito proativo, né? De poder, enfim, conversar quando alguma coisa não estiver saindo bem, ao invés de ficar só guardando, guardando e guardando, tá?
porque tem um potencial realmente aí para, se a gente não se observar, né, acabar explodindo, metendo os pés pelas mãos, falando coisas que depois a gente pode se arrepender, ou fazendo coisas que às vezes não tem como voltar atrás. Então, é um mês para a gente ficar bem ligado nisso, tá bom? Uhum. Boa. Muito bem. A gente tem também uma oposição de Urano, que está no signo de Touro, ao Sol, à Lua e Marte, tá? E essa oposição, né, traduzindo de forma prática, ela vai fazer a gente questionar muito quais são os nossos valores durante esse mês. O que realmente é importante para mim? O que me traz segurança? Então, é muito provável que esse mês a gente explore novos territórios, novos cenários, que a gente busque novos conhecimentos e que a gente realmente queira entender o mundo de uma nova maneira. E que a gente vai estar mais aberto a isso, a questionar, claro, e também esse questionamento vai fazer com que a gente busque novas oportunidades, né? De repente a gente pode deixar alguns padrões, deixar totalmente para trás, gente, a gente não deixa, vamos ser honestos aqui. Mas trabalhar no sentido, às vezes, de se desligar de padrões que não são bons para a gente, através do questionamento, primeira coisa, e da busca pelo conhecimento, tá? Então, vai ter horas esse mês que a gente vai estar se sentindo seguro e confiante, vai ter horas que a gente vai falar, não, não é bem por aqui. Eu acho que isso aqui já não serve mais. Isso aqui que há muitos anos eu tenho me apoiado, né, como se fosse uma boia no meio do oceano, já não está servindo mais. Eu preciso buscar novas coisas, eu preciso dar espaço para novos valores chegarem até mim. Isso vai ser fundamental nessa questão que eu acabei de comentar com vocês, do pouco ar que a gente tem nesse mês. Então, para a gente poder trabalhar a nossa flexibilidade, é importante que a gente esteja aberto nesse movimento de buscar novos saberes, de buscar novos conhecimentos, né? De ouvir outras verdades, de entender que a nossa verdade nunca é absoluta e forçar mesmo a barra, porque não vai ser o que vai estar fácil para a gente, né? Da gente poder acolher mais opiniões diferentes, né? Saber respeitar, saber ouvir. Porque se o mundo tá do jeito que tá hoje, é porque as pessoas não conseguem respeitar verdadeiramente opiniões diferentes, crenças diferentes, né? Então, que a gente possa usar toda essa energia tão favorável nesse sentido para a gente fazer a nossa parte, né? Porque não adianta a gente só ficar ou criticando ou julgando, achando que a gente sabe quem está certo, quem está errado, né? No mundo e na nossa vida também, pessoal. Se a gente não fizer aquilo que diz respeito a nós, né? Que fatia me cabe aqui dentro desse bolo, né? O que eu posso fazer para contribuir, tá bom? Uhum. Muito bem. E também reforçando algo que eu acabei falando agora há pouco de alguma maneira, mas o fato de a gente ter a roda da fortuna e Mercúrio na casa 12 e os dois em signo de Sagitário, fala também da expansão do conhecimento espiritual. Então, né, a gente já falou, mas repetindo, é muito propício para esse mês a gente buscar, né, expandir os conhecimentos daquilo que a gente já gosta, daquilo que a gente tem afinidade, ou buscar entender outras formas de pensar. Então, é um mês para a gente realmente mergulhar nas questões espirituais, né, a gente lembrar que esse mundo, né, que a gente enxerga e que a gente acredita tanto nele, ele na verdade ele é só um espelho, é só um reflexo de muitas forças espirituais que estão o tempo inteiro atuando. E para a gente entender essas forças espirituais, nada como a gente adquirir conhecimento no mês de Sagitário, que é um signo que mais ama estudar do zodíaco, gente. Só isso, o Sagitário. Ele ama estudar, ele ama conhecer, ele ama viajar. Ele ama expandir, conhecer outras culturas, conhecer outros saberes. Então, a gente tem tudo nesse sentido, né, de favorável, para a gente realmente expandir aí nossos horizontes e conseguir, nessa expansão, nesse conhecimento, respeitar diferenças, né? E também fazer a nossa parte. Que precisa tanto de tolerância. Né?
nesse momento. É porque como isso tem uma coisa muito boa, assim, o Sagitário gosta de aprender de tudo um pouco, né? Assim, claro que ele se aprofunda em sabedorias e tal, mas o Sagitário não é aquele, assim, que vai normalmente querer, sei lá, falar assim, nessa opinião, tipo, essa pessoa não vale nada. Não é bem por esse lado. Ele gosta de saberes, como você estava falando, né? Diferentes, pontos de vista diferentes. Tudo isso enriquece muito intelectualmente, né? O Sagitário. E enriquece a gente nesse mês, principalmente. Sagitário é muito justo também. Isso é um ponto muito importante, né? Por ele ser regido por Júpiter, Júpiter é esse planeta que ajuda a gente a entender o mundo espiritual, ou seja, ele equilibra e traz justiça também nesse sentido. Então, o Sagitário ele absorve muito dessa energia, claro, de Júpiter, e ele é muito justo. Para um sagitariano ver as coisas sendo feitas mais ou menos ou sendo injustas com alguém, ele vai fazer o que precisar. Se ele precisar enfrentar alguém, se ele precisar falar, né, com uma pessoa que todo mundo morre de medo, ele vai, ele faz, ele fala, ele não tá nem aí. Nessa hora, essa fala, né, mais audaciosa de Sagitário, ela pode ser muito bem aproveitada e direcionada se vocês puderem ajudar alguém que vocês percebem que estão precisando de uma ajuda, que não tem essa mesma, às vezes, força ou energia assertiva, né, de falar, de enfrentar. Então, a justiça realmente é uma pauta muito importante para... De novo, nessa audácia, né? Porque como ele disse, ele se posiciona. Então, é um signo que se posiciona, é um mês que vai dar força para a gente se posicionar nas situações da nossa vida ou situações que você vê de outras pessoas que você possa ajudar, né? Como a mãe falou, mas assim, você se posicionar com a audácia que existe dentro de você. Então, o signo de Sagitário já começou, tá, gente? Começou no domingo para segunda, não foi, mãe? Isso, domingo para segunda. Domingo para segunda. A gente está aqui no comecinho do mês. Agora à noite é o dia 3 de Kislev. 3 de Sagitário. E outra coisa interessante do mapa que eu queria compartilhar é que o meio do céu, o alto do céu, que é o ponto mais alto do mapa, né? No momento da lua nova, ele estava em Leão. E Leão, ele fala muito sobre sabedoria também, né? Porque Leão, ele é um signo que ele tem muito prazer em ajudar e direcionar as pessoas, certo? Ele tem essa energia do rei, regido pelo sol, né? Então, ele tem esse lugar muito de condução e de liderança. Então, é um mês também, né? Se a gente está revisando os nossos valores, se a gente está revisitando o que realmente é importante e valioso para a gente, né? E também o que nos torna seguros, a liderança com certeza ela entra dentro dessa equação de uma forma muito importante, porque para a gente poder liderar da melhor forma, quando a gente tem essa possibilidade, não importa se é 1, 10, 20 mil pessoas, ou se a gente está liderando a gente mesmo, né? É muito importante a gente ter consciência sobre quais são os nossos valores, né? Sobre o que é importante, sobre o que traz segurança para a gente, né? E também refletir a partir dessa força da espiritualidade que está bem intensa durante esse mês, se é o mundo físico que traz segurança para a gente, né? Se são as coisas desse mundo, se é a nossa conta bancária que traz essa segurança, essa estabilidade, ou se existe, né, algo além, ou seja, né, o Criador, uma força divina, que quer que cada um de vocês que está aqui acredite, se não é essa, quem é responsável, né, pela verdadeira estabilidade que a gente pode experimentar na vida, pela verdadeira segurança. E aí tudo isso juntando com esse meio do céu e leão, que leva a gente também a reavaliar como a gente atua quando a gente está numa posição de liderança, né? Quais são os nossos valores, quais são as nossas medidas nesse momento. Sim, muito bom, muito bom. Maravilha. Bom, você quer que eu fale das letras ou a gente vai para as oportunidades? Você tem mais alguma coisa? Desculpa, não, falar pode falar das letras, que eu acho que elas são muito lindas e muito poderosas, as letras desse mês, que criaram, né, o signo de Sagitário e o planeta Júpiter. E depois a gente já pode entrar com as oportunidades do mês também, com exercícios mais práticos para vocês, dicas práticas para o mês. Maravilha. Então, estava aqui só olhando minha anotação. A letra que criou Sagitário foi Summer. E Summer
Depois vocês procuram, a gente também vai compartilhar com vocês as letras do mês, mas ele tem um formato redondo, um circular, o Summer. E isso mostra pra gente o quanto que essa energia que a gente estava falando, nós precisamos fazer a nossa ação de baixo para cima para criar os milagres, mas os milagres são infinitos. Os milagres, ou seja, essa letra que criou o signo de Sagitário, que é Summer, é uma luz infinita, constante, nunca para, está o tempo inteiro jorrando, compartilhando, iluminando a nossa vida. Então, se a gente pega essa oportunidade de entender que em vários momentos do ano, gente, a luz está constantemente compartilhando com a gente. Isso é sempre. Agora, Sagitário é exatamente o signo, e os cabalistas falam disso, que é o signo e o mês que criou essa energia de milagres para o nosso mundo. Quando as coisas são improváveis, quando a gente não imagina que certas coisas vão dar certo e elas dão. Sabe? Quando coisas parecem assim impossíveis de acontecerem, e alguma coisa faz elas acontecerem. O que é essa coisa? Né? Todos nós somos um milagre. Primeiro de tudo, né? Se o ser humano está vivo, poxa, até a gente chegar aqui, nós realmente somos um milagre. Olha quantas coisas a gente passou como alma, e então a gestação da nossa mãe e vir para esse mundo. Então, nós já temos essa energia de milagre incutida dentro de nós, né? Mas além disso, o signo e o mês de Sagitário, os cabalistas explicam, foi o mês, o signo que criou essa energia no mundo. Então, a gente está exatamente no signo e no mês que conecta a gente com a raiz, com a semente, com a essência dos milagres. E essa essência dos milagres, ela é circular. Summer vem mostrar para nós que ela é uma energia que está sempre disponível. Então, esse mês, se nós unirmos essa energia do Summer, que é essa luz de abundância, de milagres, que é infinita, com a nossa ousadia, se a gente tomar um passo de ousadia na nossa vida, em qualquer área que seja importante para você, qualquer área que você queira ver mais movimento, que você queira ver mudanças, tome uma ação de ousadia nesse mês. Junta isso com a força que já está disponível para nós vamos conseguir realmente manifestar grandes milagres e grandes bênçãos para nossas vidas. Então, essa é uma coisa, essa é a letra que criou o signo de Sagitário. E a segunda letra que criou... Posso só compartilhar uma coisa também, Lógico. complementando? O fato da letra ser circular, ela não tem quebra também, né? Acho que isso é muito poderoso, porque a gente vive num mundo que é cheio de quebras, né? O mundo físico, a gente se enxerga separado das pessoas, né? Como se a gente não tivesse nada a ver com o que está acontecendo com alguém ali do lado. Não, a gente está conectado com todo mundo. Então, nós como humanidade, nós somos Summer. Nós somos esse grande círculo que está sim conectado. Então, a dor de um irmão, né, de alma de um irmão humano, é a nossa dor também, mesmo que a gente talvez não perceba imediatamente, mas a gente faz parte desse grande círculo, e todo o desafio para a gente poder também enxergar esse mundo como um milagre e o quanto é milagroso, né, estarmos todos aqui. É importante a gente tentar trazer mais dessa visão da unicidade e não da separação. Então, esse é um mês também que fala muito desse aspecto de união, né? Desse bond, como é que se fala? Quando você está conectado mesmo, como se você estivesse atrelado, né, às pessoas. Sim, maravilhoso, maravilhoso. Então, isso, gente, é sobre Summer. E agora a gente vai falar sobre Gimel. Gimel é a letra que criou o planeta de Júpiter. E essa letra, ela é a terceira letra do alfabeto, do Aleph-Bet. E ela representa, então, o número 3, o valor numérico de 3. E isso já fala para nós sobre uma energia que ela é uma energia equilibrada. Quando a gente pensa no Gimel, Gimel representa essa... Os cabalistas explicam, né? O 3, ele é o quê? A gente tem o que os cabalistas chamam da coluna da esquerda, da coluna da direita e a coluna central. O que é isso? São as 3 tendências que o ser humano tem dentro de si. Nós temos um aspecto e um lado da nossa personalidade, que é o desejo de receber. Nós temos um outro aspecto na nossa personalidade, que é o desejo de compartilhar. E nós temos uma energia que equilibra. E quando nós estamos num caminho espiritual, quando a gente está buscando a nossa evolução, quando nós estamos comprometidos com o nosso desenvolvimento,
que a gente faz? Nós unimos essas duas tendências para criar, que é literalmente a gente trazer o poder do compartilhar e o poder do receber infinitamente através desse compartilhar. A gente cria esse círculo, que até volta para o Summer, mas cria esse círculo infinito. E esse círculo infinito, ele só é possível quando a gente equilibra essas três energias. Então, o Gimel, que também representa o planeta de Júpiter, né? Que representa o signo de Sagitário, o mês de Sagitário, mostra pra gente que como é que a gente vai, então, trazer essa luz. A gente falou dessa ousadia, a gente falou desse signo que é um signo que tem muita sorte. Por quê? Porque ele acredita, porque o signo expande, porque Júpiter expande. E aí expande como? Expande exatamente buscando esse equilíbrio constante entre o receber, o compartilhar e criar um equilíbrio entre essas duas energias. Nós somos esse equilíbrio entre as duas energias. Eu explico mais sobre isso no curso Cabala na Prática Despertar Espiritual. A gente fala em muito mais profundidade sobre essas energias que compõem a nossa essência humana, do que nós somos feitos, como equilibrar isso. A gente fala mais disso no curso. Mas aqui, o que eu quero que vocês entendam é, a gente tem muito essa energia de criar um equilíbrio para nós nesse mês. Mas esse equilíbrio vai vir através dessa força, que é como se você, às vezes, vai ter uma tendência maior de querer receber. E aí você vai puxar para o outro lado e falar, não, pera, eu não posso só receber. Se eu só recebo, eu fico desequilibrado, eu também preciso compartilhar. E aonde que a gente recebe? Da onde que nós recebemos? É o que minha mãe estava falando agora há pouco. Da onde vem a sua segurança? A gente recebe da fonte. Porque mesmo quando outras pessoas não quiserem compartilhar com você, quando alguém for injusto com você, vai buscar esse receber direto da fonte. Porque a fonte é infinita. E é exatamente dessa fonte infinita que a gente pode se preencher, que a gente pode se alimentar para ter mais do que oferecer. Então, essa energia cíclica, a energia que a gente precisa constantemente buscar nos nossos relacionamentos. Eu estou pensando mais no que eu posso receber? Eu estou só compartilhando e não estou recebendo nada do outro lado? Como é que tá no trabalho? Tá equilibrado? O que você recebe em comparação ao que você compartilha? Porque tem gente, por exemplo, que vai só na ousadia. Porque Sagitário pode ser muito cara de pau, né? E aí vai só na ousadia. Eu quero receber o salário porque eu quero receber um aumento de salário e pronto. Tá, mas o que você está fazendo por isso? A gente precisa constantemente, é uma dança. O que eu estou recebendo e o que eu estou compartilhando. Como é que eu faço para compartilhar mais? Porque aonde a gente tem maior expansão, felicidade, motivação, é aonde tem troca e aonde tem compartilhar. Se nós estivermos muito desequilibrados, buscando o tempo inteiro só compartilhar, quer dizer, só receber, só pensando em mim, só pensando em mim, só pensando em mim, a gente desconecta da fonte, porque a fonte é uma energia constante, cíclica, infinita de receber e compartilhar. E é interessante que o formato da letra, né, de Gimel, para Cabala, a gente considera como se fossem duas letras que se unem e formam Gimel, né? Que é o Vav e o Yud. E o jeito que essa letra fica, depois vocês vão ver porque a gente vai compartilhar, né? É como se fosse um homem que está dando um passo adiante para compartilhar, né? Para se mover em direção a doar e a compartilhar. E acho que o grande milagre da vida é quando a gente está nesse fluxo, né? Que a Yael estava falando. O fluxo onde a gente consegue entender que se a gente só recebe, 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 isso traz um desequilíbrio gigantesco, né? A gente tem que lembrar que nós somos seres compartilhadores. A gente está aqui para servir. A gente está aqui só para receber. E essa é incrível, porque Cabala significa receber, né? Mas receber para quê? Receber para eu poder ter tudo, para eu poder ter abundância e etc, claro, mas para que eu possa passar adiante e manter esse círculo, né, que é de Summer, ativado, esse ciclo que nos torna humanos, que nos torna parte de uma grande família, né? Então esse mês é maravilhoso. Então percebem, todos esses movimentos, eles atraem com certeza bênçãos para a nossa vida, né? Porque não tem bênção maior do que a gente poder compartilhar alguma coisa, que seja uma palavra aos nossos ouvidos, né? Um pedaço de pão, um copo de água, um conhecimento do nosso tempo, né? Isso é a coisa mais maravilhosa e mais divina.
E a gente está nesse mundo justamente porque a gente pediu para a gente poder exercer o nosso DNA de criador, ou seja, de poder compartilhar com as pessoas, poder criar e passar adiante. Esse é o mês que exemplifica isso de uma forma muito, muito plena. Com certeza. Muito bom. Bom, estou só olhando aqui o nosso tempo de live. Você quer entrar nas oportunidades? Pode ser. Desafios e ferramentas? Vamos lá. Então, quer compartilhar o primeiro que a gente colocou? Pode ser. Então, vamos lá, gente. Se vocês tiverem como anotar agora, rapidamente a gente vai passar 3 dicas aqui, 3 conjuntos de dicas para vocês para esse mês, tá? Então, primeira oportunidade é a gente, durante esse mês, validar o que as pessoas dizem. Mas o obstáculo para fazer isso, e por isso que é uma oportunidade esse mês, né? O obstáculo é que durante esse período de 30 dias, a gente vai provavelmente perceber uma tendência, às vezes, a não validar o que as pessoas estão falando, porque Sagitário, de uma certa forma, ele sabe tanto que ele pode, às vezes, achar que ele sabe tudo e não validar o que o outro está falando. Não porque ele desmereça de forma alguma, né? O sagitariano, ele é muito justo, mas ele tem tanta ânsia por conhecer e por saber tanto que às vezes ele acha que ele sabe tudo, né? E acaba não querendo ouvir porque ele acha que ele já sabe. Então o obstáculo vai ser esse, a oportunidade é ir contra essa tendência, e aí quando a gente vai contra essa tendência, esse obstáculo se torna uma oportunidade, claro, tá bom? E acho que ouvindo você, é a oportunidade de ver a luz do outro, né? E pra gente poder ver a luz do outro, reconhecer o que ele tá falando, é reconhecer a essência, né? Reconhecer o que aquela outra pessoa tá falando, é reconhecer quem ela é. Então, acho que essa é uma grande oportunidade. Agora, o obstáculo é isso, né? Sair desse lugar de eu sei tudo e não, pera, reconhecer, validar, né? O que está sendo dito do outro lado. E quando a gente se abre, né, para ouvir o que está sendo dito do outro lado, a gente pode aprender um monte de coisas, né, que a gente não sabia. A gente achou que sabia, mas de repente vem um olhar diferente, né, ou algo novo mesmo que a gente não sabia. Então, é importante a gente, nesse momento, abrir, né, que aí vem a ferramenta, né, que é para completar. Oportunidade de obstáculo. Então, quando alguém começar a expor uma ideia, a gente poder respirar fundo e resistir à tentação de interromper a pessoa dizendo ou que já sabe ou simplesmente atropelando e mudando de assunto. Então, ao invés disso, o que a gente pode fazer, né, como uma ferramenta? É abrir os nossos ouvidos, né, abrir o ouvido do nosso coração, na verdade, e observar o que a gente pode aprender com aquela pessoa. Só observa, escuta, alguma coisinha a gente sempre aprende quando a gente está realmente perto. Muito bom. Muito bom. Muito bom. O segundo aqui, gente, a segunda oportunidade é a gente se comprometer verdadeiramente e se dedicar a fazer o que a gente sabe que tem que fazer sem postergar. Então, se comprometer, não deixar para depois, porque o sagitariano tem isso, né? De achar que tudo sempre vai dar certo e deixar para a última hora. Então, é importante ter essa consciência de talvez não deixar tão para a última hora, sabe? Se compromete antes, sabe? O sagitariano não tem muita dificuldade de se comprometer quando ele acredita, quando é uma coisa importante para ele. Mas ele pode abusar dessa sorte no sentido de falar, vai dar tudo certo. Não, assim? E sim, claro, vai dar tudo certo, o sagitário sempre pensa desse jeito, mas tomar esse cuidado de se comprometer e fazer as coisas de uma maneira com mais tranquilidade, sem ser na loucura, vamos dizer assim, né? O obstáculo é que o mês de Sagitário ele traz esse senso de urgência por liberdade. Então, isso pode levar a gente a querer somente o que a gente quer e na hora que a gente quer. Então, o sagitariano ele tem muito disso, sabe? De querer ser livre, de querer fazer as coisas de um jeito livre. Então, buscar essa maior liberdade, eu acho que isso foi uma das coisas que eu encontrei com o ascendente Sagitário, né? A maior liberdade é a gente fazer aquilo que a gente ama. É você se comprometer com aquilo que você ama. A liberdade que a gente sente com isso, com esse compromisso de, sabe, pegar e falar, nossa,
eu vou usar essa urgência pela liberdade para fazer aquilo que eu acredito, sabe? Então tem isso. E a ferramenta é, durante o mês, se planejar, se organizar com antecedência, né? Que a gente estava falando até disso. E lembrar que essa verdadeira liberdade, ela envolve a gente estar dia a dia comprometido com o que a gente está fazendo. Então a gente vai revelando essa liberdade durante o nosso mês através do compromisso. Isso é muito poderoso. O sagitariano ele é muito movido pela emoção, né? Ele gosta, ama desafio, adora ser desafiado, agora adora ter um desafio. Então, às vezes, se deixar para a última hora é um movimento inconsciente dele, do desafio de que eu vou conseguir entregar no último minuto, né? Fazendo que a gente não precisa sofrer. Exato, pode ser mais suave, né? Esse caminho. E fala você a terceira. A terceira é a gente valorizar as situações que são aparentemente banais. Lembrar que tudo tem seu lugar e importância, tá? Qual que é o obstáculo? Justamente como o sagitariano ama um bom desafio, eles acabam ficando entediados com as coisas que ele acham que são fáceis e que não tem tanta importância. Então, a gente vai estar um pouco assim esse mês, né? Isso aqui não tem tanta importância, isso aqui é fácil demais e etc. Então, a ferramenta, né, o que pode ajudar a gente a combater essa tendência do mês, de só querer as coisas grandes e desafiadoras, é a gente apreciar desde o momento que a gente acorda, né, que a gente despertar de manhã, a gente se colocar num estado de apreciação. Desde agradecer a noite, né, de sono que você teve, né, agradecer, né, o seu coração que bate sem você precisar pedir para ele bater, né, agradecer todas as células do teu corpo que estão o tempo inteiro se renovando e trabalhando para que você tenha um corpo saudável, né? Agradecer seu café da manhã, agradecer o banho, a água que você tem para tomar um banho, a comida, tudo, né? E manter esse estado de apreciar as pequenas coisas é algo muito importante e valoroso. E se a gente está falando no mês de milagres, né? É um mês para a gente enxergar tudo como um milagre, né? Como a Yael falou agora há pouco, nós estarmos aqui é um milagre, né? Estarmos vivos é um milagre. A gente não faz a menor ideia, não faz mesmo, de quantas vidas, né? Trazendo já para esse conceito da astrologia cabalística, né? A gente não está aqui pela primeira vez, a gente já esteve aqui muitas vezes, e da cabala também, claro. A gente não faz ideia de quanto tempo a gente esperou para a gente ser exatamente quem a gente é agora, né? Então, assim, é um milagre a gente ter conseguido nascer no dia, no horário, no lugar que a gente escolheu nascer, na família que a gente escolheu nascer, para a gente ter as experiências que a gente precisava ter ao longo da vida, para a gente poder evoluir e crescer naquilo que a gente se propôs a evoluir e crescer antes de encarnar. Então, isso já é um milagre. E olhar para as pequenas coisas do dia a dia e apreciar tudo é a gente entrar em conexão direta e constante com o milagre que é a gente estar vivo e com tudo que a gente recebe. A gente vive num planeta, gente, maravilhoso, perfeito. Não tem nenhum planeta aqui por perto, pelo menos que a gente conheça, que tem tudo que a gente tem na Terra. Então, assim, realmente a gente é muito abençoado. Mas a gente precisa fazer a nossa parte para a gente perceber e sentir o quão abençoado nós somos, né? Sim, maravilhoso. É isso, gente. Essas são as coisas que a gente preparou para compartilhar com vocês, as grandes oportunidades, os desafios que a gente vai encontrar, né, obstáculos e as ferramentas. O mapa do mês, especificamente desse ano, de 2023, que minha mãe também trouxe uma série de elementos super importantes. E lembrar, então, que esse mês nós teremos uma semana de poder, na verdade, 8 dias de poder, que são os dias de Hanukkah. Nesses dias a gente vai ter mais live, eu vou falar mais sobre isso, mas já se preparem aí que vai ser mais para o final do mês. E são dias muito poderosos, mas como ninguém corre uma maratona sem se preparar, lembrem-se que as sementes que você plantar ao longo do mês de Sagitário vai te preparar para que neste dia, nessa semana, principalmente, que é uma semana de milagres, é uma semana de luz, muito forte, muito potente, para que a gente chegue lá preparados, né? Para você receber toda essa luz, você tem que ter um recipiente
preparado. A gente fala muito, eu estou usando uma expressão que para alguns pode ser estranha, mas é porque isso é uma expressão extremamente cabalística. Eu falo mais disso nos cursos também, mas assim, precisa ter recipiente. Isso significa que se você não consegue sustentar, que nem eu tô aqui com o meu copo, né? O meu copo ele é capaz de sustentar essa água. Sem recipiente, a gente não consegue absorver e aproveitar nada na nossa vida. Então, o recipiente é o que você vai fazer. Quanto você vai aproveitar dessa ousadia, de potencial, né, que tem de Sagitário? Quanto que você vai direcionar essa ousadia para focar exatamente nas coisas que estão mais travadas, ou as coisas que podem crescer e expandir. Às vezes está tudo indo bem, mas qual é o próximo nível? Sagitário vai te levar a pensar nisso. Como eu chego... Pensar grande, né? Pensar grande o tempo inteiro. E o que mais, né? E o que mais? E o que mais? Exato. Eu quero, é exatamente isso. Então, traga esse pensamento. Isso é o que vai preparar o seu recipiente para chegar lá no dia 25 de Sagitário, de Kislev, e você conseguir conter, absorver toda a luz que tem nessa semana, tá? Para quem quiser também, já aproveita, a gente vai acender as velas, né, na semana de Hanukkah. Então você pode procurar Hanukkah, pode comprar suas velas, também pode comprar a sua Menorá, que na verdade é a Menorá específica para Hanukkah, porque ela tem que ter 8 lugares para colocar vela. Você já pode se preparar para isso, já com antecedência, não deixar para a última hora. Isso, né? por favor, já fazendo a lição de casa de Sagitário. Exato. Porque assim, são 8 dias que a única coisa que a gente tem que fazer é acender essas velas. É maravilhoso. E uma coisa linda também, eu acho que você falou no começo da live, mas eu não me lembro, Yael, é que essa semana de poder, né, ela é criada de baixo para cima. Né? O milagre, ele não vem do... Assim, claro, vem, né? Porque tudo vem de cima. Mas, na verdade, foi a partir da atitude das pessoas de verdadeira união naquele momento, de confiar, de acreditar que mesmo um cenário que parecia improvável, uma vitória, eles confiaram, eles acreditaram que seria possível e foi, né? Eu acho que isso é isso que criou o milagre, né? Não algo que veio do além, mas foi aqui, agora, né? E acho que essa energia de Sagitário, a gente criar os nossos milagres aqui agora. Né? Você tinha falado já, acabei de lembrar. É isso aí. De bom ouvir de novo, outra pessoa falando, às vezes entra melhor, né? Então... Ou tem gente que chegou no final e não tinha ouvido, então tá ótimo. Sempre bom. Ai, que maravilhoso. Bom, vamos compartilhar essa live. Ela vai estar tanto no meu perfil quanto no perfil da minha mãe. Quem não segue ainda minha mãe, que está vindo do meu perfil, minha mãe é astróloga cabalística. Então, ela faz mapas astrais. Vale muito a pena. Eu indico sempre para os meus alunos no KPD, para em um momento específico que a gente fala sobre Tikkun, que é a nossa bagagem espiritual, o mapa ajuda muito a entender o que você veio fazer na sua vida, sabe? Quais as tendências que você traz, quais são as coisas que você precisa superar. Então, vale muito a pena. Mandem mensagem para ela depois, quem quiser fazer uma mapa astral. E já agendem com antecedência, porque a agenda dela não fica, não, depois eu... Não, se você quer, já manda mensagem, porque realmente ela tem muitos mapas no dia a dia, tá, pessoal? Então é isso. E vamos também compartilhar as letras do mês na nossa página, para vocês também terem a oportunidade aí de se conectarem com essas letras. Lembrando que quando a gente fala sobre as letras Samer e Gimel, essas duas letras, como é que a gente usa? Durante o mês você vai olhar para essas letras, você vai fechar seus olhos, imaginar como uma meditação mesmo. Que essas duas letras estão iluminando a sua consciência, iluminando sua mente, iluminando seu coração, trazendo toda essa energia que elas representam. Então, a energia de união, essa energia de infinito e a energia do Gimel que é trazer esse equilíbrio para o nosso mês, né? Expandir a nossa vida através dessa busca constante de trazer esse equilíbrio entre o nosso receber e o nosso compartilhar. Então, vocês podem usar assim. Maravilhoso. Fechado? Muito bom. Fechado. Então, mãe, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. O pessoal ama quando você vem fazer live, quando a gente fala sobre o signo, sobre o mês. Então, muito obrigada. Eu agradeço pelo convite mais uma vez. Para mim é sempre uma grande alegria mesmo. Eu amo falar de astrologia e falar com você ainda, né? É muito gostoso, muito bacana toda vez que a gente pode trocar
esses conceitos, né, da cabala, da astrologia. Eu acho que é muito rico para a gente também, né? A gente recebe muito estando aqui com vocês. Então, também quero agradecer a presença de todo mundo, apesar de parecer piegas, né? Tipo, agradeço a presença de todos vocês, mas é verdade, eu agradeço muito. Porque sem vocês a gente não tinha ninguém para compartilhar, né? Então, obrigada. Realmente, foi muito especial estar aqui com vocês. Muito bom. Então, gente, boa noite para vocês. Roda Stov, tenham um mês incrível, maravilhoso. A gente se vê no próximo mês aí para falar sobre Capricórnio, tá bom? Beijo para vocês. Boa noite. Um beijo. Boa noite. Beijo. Obrigada, mãe. Tchau.